noite. Boa noite, pastora Juliana. A paz, tudo bem? Vou esperar mais um pouquinho para ver se as pessoas se conectam, né? A paz, boa noite. Amém, amém. A graça de Deus está tudo bem. Eu fico vendo o pessoal fazendo a live, a gente fica meio tenso, né, que não está acostumado. Vocês estão escutando bem? Não sei se aqui o ambiente está dando muito eco. Que bom, tá escutando bem. Vou guardar mais um pouquinho, uns 2 minutinhos aí, daí a gente já começa a live. Então tá bom, se o som tá bom. Eu já tinha gravado hoje de manhã, resolvi fazer agora à noite, para colocar agradecimento do dia, né? Ô Marcão, boa noite, a paz, tudo bem? Como que foi o dia de vocês? Espero que todos tenham tido um dia abençoado, um dia consagrado ao nosso Pai, um dia de vitórias. É interessante, né? Como que inicia o nosso dia, né? A gente inicia o dia agradecendo, louvando a Deus, profetizando vitórias, né? Declarando vitórias, né? Marchando em fé. E a gente percebe o quanto o dia da gente passa por N desafios, né? E muitas vezes a gente se depara achando que a situação ela até é provocativa, mas tudo isso eu entendo que é para fortalecer a nossa fé, né? Dias de vitórias necessitam de desafios, né? Bom, vamos começar. Acho que já deu tempo. Eu fiz aqui a seleção de alguns versículos e eu vou colocar como versículos de agradecimento do dia, né? Dia de hoje, apesar da chuva intensa que está tendo agora, né? Barueri chove bastante, mas a gente tem que também agradecer a Deus até pelo desafio, né? De estarmos aqui diante dessa chuva, né? A tempestade, porque a gente sabe também que muitas vezes aquilo que ele vem como problema, desastre, né? Mas na verdade é um milagre disfarçado, né? Eu aprendi essa frase com o pastor Dimas e eu entendo que isso é verdade, porque o milagre é aquilo que acontece sem a nossa, sem que a gente esteja esperando que o resultado da solução ela aconteça, né? Então, aquilo quando muda, ela se torna em milagre, né? Certa vez eu aprendi numa ministração que
a gente tem realmente etapas até chegar ao milagre, né? Começa com o sonho, a esperança, e disso a convergência, né, daquele sonho, aquela esperança, lá na frente ela vai se tornar em um milagre, né? Mas o eixo que conecta entre esses dois pontos é o fator da fé. E a fé, quando ela é intensificada, o caminho também é encurtado. E a fé só é possível por meio de Jesus Cristo, né? Sabemos que nós, como cristãos, depositamos a fé em Deus, né? Depositamos a fé na palavra, depositamos a fé no nosso Deus Criador. E tudo isso vem muitas vezes para nos fortalecer, né? Esses desafios, essas mudanças, vem para intensificar a nossa fé. E o que eu entendo é que Deus, ele permite isso porque ele quer ver a nossa intensidade no íntimo, né? A intensidade da nossa fé, o quanto que a gente tem depositado essa fé, né, nas coisas que a gente espera para que aquilo aconteça, né? E se não acontecer, amém também, porque Deus ele é o Pai Criador de tudo, né? Ele continua sendo Deus de qualquer forma, né? Cabe a nós aceitar o que Ele está nos ensinando, o que Ele está nos trazendo, e esse ensinamento que Deus nos permite, muitas vezes a gente acha que aquilo tá sendo um problema para nós, né? Ou porque a gente não está merecendo, ou seja, porque a gente acha que de repente está passando até por um castigo, né? Mas não, né? Deus faz tudo por amor. E o que falta em nós muitas vezes é a maturidade de conseguir compreender isso, né? E eu entendo que o milagre, ele vem disfarçado de problema, né? O problema é você ver lá na frente que aquilo tudo foi um permissionamento de Deus, né? Para fortalecer, para intensificar e aproximar mais, né, da presença dele. Bom, eu vou começar lendo aqui alguns versículos, né, abrindo em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 13, que diz assim: agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome, porque Deus, ele não divide a glória com ninguém, amém, amados? Nós sabemos que a presença dele nos enche com seu Santo Espírito, e hoje de manhã eu até falei sobre isso, né? Para mim, quando o pessoal falava assim, o Espírito Santo fala comigo, eu falava, nossa, mas como é que a pessoa escuta? E eu ficava até achando que tinha um problema comigo, porque eu falava, eu não consigo escutar a voz do Espírito Santo, né? Na verdade, eu senti, mais do que dizer que eu escutei, eu senti dentro de mim uma voz ecoando, né? Eu falei, nossa, como assim? E é engraçado, porque a voz que começa a falar com você, você consegue raciocinar e dialogar, mas sem você externar verbalmente. E aquilo vai conversando com você, orientando, né? O acontecimento que eu senti, essa voz dialogando comigo, foi num dia que estava tendo uma discussão, era um grupo de trabalho, e muitas pessoas que ali estavam sentindo uma dor por minha causa, né? Acharam alguma coisa que foi injusta e estavam meio que externando essa dor por mim, né? E eu mesmo não estava nem muito assim sentindo nada, né? Nem raiva, nem nada. Eu só coloquei no grupo lá, assim, não, tenta acalmar, né? Que isso aí me parece que ele não quis dizer isso, né? E aí o pessoal, né, jogando mensagem em cima, parecia que estava atacando mais lenha na fogueira, né? E o engraçado disso é que eu fui procurar um versículo, eu coloquei lá sobre
eu não me recordo exatamente qual era a palavra que eu tinha colocado, mas foi alguma coisa numa linha de que aquilo que você externar com a palavra pode entristecer a Deus, né? Então, o grupo de repente cessou, parou de criticar, e nisso essa voz começou a falar sobre o joio e o trigo, né? E eu falei, nossa, o joio e trigo com certeza é na Bíblia, né? E ao consultar a Bíblia, eu senti que a voz falava, não, estuda um pouco sobre o trigo e o joio, né? Acho que cientificamente, né, falando. E eu fui lá, comecei a consultar, fazer as pesquisas, e nisso eu vi que foi muito profundo, porque o joio e o trigo, eles têm uma semelhança na colheita, né? Que você tira do caule para cima. E eu sentia a voz falando, é assim que Deus trabalha. Ele pega a pessoa do sentimento que está na terra para o céu, né? E muitas vezes ele vai puxar e semeaduras vão sair daquele, grãos vão sair daquele trigo, né? Daquilo que é frutífero, mas tem uns que vai puxar e não vai sair nada. E nisso ainda a voz dizia, né? Essas sementes do trigo, mesmo que na colheita caia das mãos, outros trigos nascerão através dessa semeadura, né? E eu comecei a chorar quando eu entendi isso, né? Porque parece que joio e trigo sempre tem aquela conotação de, no meio de uma plantação grande, ampla, se mistura joio e trigo, e um presta, outro não, né? Então eu tinha sempre uma conotação simplista, mas a profundidade daquela leitura, né, por mais que não estava na Bíblia naquele momento, eu comecei a entender que o trigo ele funciona para outras semeaduras, não só em terra, né? Porque ele pode se transformar em pão, em massa e por aí vai, né? Farinha e tudo mais. E eu falava, nossa, como isso é intenso, né? Como o trigo ele é intenso, ele tem outras propriedades, né? Não só em campo, mas na casa de todo mundo, né? É o item necessário, né? Para o alimento, né? E aí o Espírito falava, é isso que eu quero dizer, né? Que aquilo que de repente a gente está num processo meio que padrão, sempre, né, lendo a palavra, e os nutrientes da palavra ele vai até certo nível, né? Mas quando você entra mais a fundo, aí você começa a sentir a explicação daquilo, né? E quando você volta para a palavra para você ler, parece que você lê de uma outra forma, né? Parece que você fica muito mais intenso, né? Parece que você vivenciou realmente a experiência da palavra. Então, o testemunho é um pouco sobre isso, com relação ao convívio com o Espírito Santo, né? O Espírito Santo, ele fala, ele é como se fosse uma pessoa, né? Como se fosse, não, ele é uma pessoa, né? Ele é o Espírito de Deus em você, né? E nessa noite eu declaro em agradecimento a Deus pelo crescimento espiritual de todos. Tenho caminhado com muitos, né, lá na igreja, outros que têm procurado, né, se aprofundar na palavra, se alicerçar, e glorifico a Deus, né, por conta dessa semeadura, né, desse crescimento espiritual, né. O relâmpago, né? Sinal de Deus aí, né? A luz aí, amém. Como as coisas são intensas, né? Eu acho que a vida do cristão, ela se diferencia a partir do momento que você disponibiliza o seu coração, né, a você inclinar e ouvir os sinais, né, do Espírito Santo, e fazer dele o auxiliador na tomada de decisão, né?
praticamente tornando o tomador de decisão, né? E cabe a nós obedecer, né? Em Salmos 28:7 também diz assim: o Senhor é a minha força, o meu escudo, nele o meu coração confia, dele recebo ajuda, o meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças. Né? O que eu vejo nessa palavra? Deus, primeiro, ele não mente, ele cumpre aquilo, né? E se ele está te falando que ele vai trazer a força dele, ele que é o nosso Pai Criador, imagina, Criador de tudo isso, e ele vai ceder a sua força conosco, e essa força ela vai se transformar num escudo. Eu tenho certeza, não tem o mal que atinja, flechas não chegarão, não te alcançarão. E é por isso que a gente deve continuar colocando o nosso coração em confiança a Ele, para dele a gente receber a ajuda, a orientação. A gente tem que externar a nossa alegria com Ele. E hoje eu queria finalizar esse dia, né, colocando essa live em agradecimento da sua vida com Deus, o seu íntimo com Deus, né? O que eu entendo é que Deus está pedindo para externar isso, né? O amor dele é tão intenso, é tão grande, é tão transbordante, que ele está pedindo para reafirmar nessa live que o coração dele se alegra quando a gente alegra. Eu fico imaginando, se o Espírito do Criador ele habita em mim, e no momento que eu me alegro, parte dessa minha alegria está indo conectado direto aos céus. E eu fico contente, porque Ele está recebendo essa minha alegria. Ele que é meu Pai, meu Criador, né? Ele que me concede, né, a graça de todos os dias eu poder viver um dia após o outro, né? Porque o dia que Deus fala assim, não, a máquina não vai mais funcionar, esse corpo não vai estar mais vivo. E eu entendo que é Ele quem vai estabelecer o fim, né? Até quando que vai. Então, eu sei que disso, como Ele permite todos os dias, eu entendo que todos os dias Ele está me cedendo uma graça, uma oportunidade de eu poder crescer, vivenciar, expandir o amor com Ele e aprender mais e mais, porque eu entendo que disso tudo ainda não atingiu ao que ele deseja, né? Que nós chegamos. Então, eu fico muito assim emocionado quando eu lembro de Jesus Cristo, né? Eu penso assim muito na cena lá do estábulo, da manjedoura, Jesus nascendo, os reis magos indo lá para levar ouro, incenso e mirra, né, e adorá-lo, né, no momento da sua chegada aqui na terra, como dizia as escrituras, as profecias, né? Até hoje, né, a profecia ela se concretiza, porque Deus ele não mente, ele traz a palavra. Cabe ao profeta a usar esse dom, entregar a palavra, né, do que é a proclamação de Deus, né? E o que eu entendo é que Jesus aqui na terra, né, ele teve a compaixão, a humildade de viver como ser humano. E eu fico pensando, naquela época não tinha internet, não tinha, sabe, tecnologia, não tinha carro, não tinha micro-ondas, enfim, não tinha um monte de coisa, era tudo muito precário. Ele, como Deus, escolheu aquele momento precário para ele estar aqui em terra, vivendo conosco, ensinando, dia a dia nos ensinando. Olha quanta humildade do Criador, né? E Jesus, ele foi crescendo, né? E quando ele foi entendendo que o seu ciclo estava chegando, né? Ele ainda entregou uma palavra dizendo, olha, essa santa ceia, né? Essa ceia aqui vai ser praticamente a última refeição. Obviamente que ele não podia falar com essas palavras, mas ele estava cumprindo o seu dever como o Pai Criador estava pedindo, né? E Jesus sempre estava na intimidade com Deus, né? Ele se
reservava, tirava o seu dia, o momento, ia lá orar, ter um íntimo com Deus. E eu fico imaginando, disso tudo, Jesus ainda estava nos ensinando, dizendo que faça como aqui nesse momento que estou tendo refeição com vocês, meus discípulos. Partiu o pão, né? Deu graças, partiu o pão, dividiu com todos ali na mesa, fazendo, né, a lembrança de que esse aqui é o meu corpo. Esse é o corpo. E o sangue, o vinho é o sangue que você, ao se nutrir, você está recebendo sangue purificado. Olha que é profundo. É muito profundo isso. Me comove demais, sabe? E Jesus ainda falou, eu não estarei aqui. De uma certa forma ele estava se despedindo, né? Não claramente, mas ele disse, estarei sentado à direita de Deus Pai e virá outro aqui em meu lugar. Mal a gente sabia que ele estava citando sobre o Espírito Santo, porque essa troca de posição, Jesus subindo e o Espírito Santo vindo no lugar dele, ele seria onipresente com todos nós. E nós hoje somos uma geração muito abençoada, porque a gente tem a oportunidade de pedir a ajuda do Espírito Santo. E o Espírito Santo ele leva a conexão do nosso sentimento, seja o nosso clamor, o nosso pedido, a nossa alegria, enfim, o nosso amor, aquilo que a gente está passando, ele está conectado diretamente ao Pai, né? E a gente, né, sendo salvo, né, por Cristo Jesus, eu fico imaginando, né, Jesus nos seus últimos minutos de vida, ele não pensou na mãe dele, né? Ele não pensou na sua dor. Ele até o último minuto ele fez o que Deus tinha pedido para ele, né? Ter compaixão e salvar vidas aqui. E o que ele fez? No seu último minuto de vida, ele cedeu o seu tempo, que ele já estava prestes a partir, ele cedeu o seu tempo mais precioso, ele cedeu para um estranho que estava ao lado. E ele olhou para o lado e falou, acredite nisso, receba, logo mais você vai estar no céu, né? E olha como essa passagem ela é profunda, porque um acreditou, né? O outro é como se rejeitasse um passaporte, né? Uma passagem, né? Jesus deu a passagem da salvação, mas o outro rejeitou. Agora, aquele que aceitou foi salvo, né? E eu fico pensando como essa história ela se repete nas nossas vidas, né? Todos os dias. Será que a gente não está deixando de receber aquela passagem de amor de Jesus, a salvação? O nosso dia, será que não está... Muitas vezes você está naquele momento, você deixa o seu sentimento humano sobrepor o sentimento espiritual. E será que você não está rejeitando uma passagem que Jesus ali está te ensinando? Eu falo isso, mas com muito cuidado, porque eu também tento sempre analisar o que será que Jesus está ensinando, né? Muita coisa que a gente vê acontecendo no noticiário, na economia, na política, né? A gente fica indignado, mas eu entendo que se aquilo está acontecendo é porque Deus também está permitindo. E cabe a nós termos a maturidade, o discernimento, pedir a revelação do Espírito Santo e orar, interceder, né? Junto a isso, né, o versículo vem de Salmos 95, versículo 2, né? Fala, vamos à presença dele com ações de graças, vamos aclamá-lo com cânticos de louvor.
Então, eu vejo assim, né, que em todo momento de alegria, de agradecimento, o espírito de gratidão, ele fala sobre louvor. Eu não tinha muito hábito, assim, de escutar louvores, né, e depois que eu comecei a ligar os louvores, escutar enquanto eu trabalho, eu comecei a sentir a profundeza, né, nas palavras do louvor. Óbvio, né, a gente tem que ser cauteloso, analisar, tem louvor que é muito bom, tem outros que já, né, nem tanto, né, cabe a analisar com muita cautela, mas na sua grande maioria dos louvores a gente vê o quanto a pessoa que escreveu aquela letra, como ela estava cheia do Espírito Santo, né? E eu fico pensando, né? Na nossa vida é a mesma coisa. Quanto do Espírito Santo está cheio em mim para que eu possa abrir a boca e falar algo útil, né, para os demais? Tomar cuidado com as palavras, né? Ter sabedoria, pedir discernimento. Também estava orando antes de iniciar essa live, que já tinha gravado hoje de manhã, mas eu senti que eu deveria obedecer, colocar novamente essa live e fazer essa oração aqui com vocês. Amém, amados? Eu vou iniciar então uma oração e obrigado pela presença de todos vocês, Dantas, André, professora Juliana, Maísa, todos vocês são bênçãos na vida da gente. Muito me alegra tê-los aqui junto da live. Então feche seus olhos, vamos fazer essa oração. Amém? Senhor nosso Deus, nós colocamos diante de Ti, ó Pai, esse momento de oração, comunhão, ó Pai. Colocando diante de Ti, Senhor, primeiramente o reconhecimento dos nossos pecados, ó Pai. Queremos Te pedir perdão pelos nossos atos, as palavras que nós proliferamos quando Te agradou, quando Te desagradou, Te entristeceu, seja intencionalmente ou não intencional, Pai. Pedimos perdão, nos arrependemos desse momento que Te entristeceu, Pai. Por isso, ó Pai, venho pedir a Ti, Senhor, derrame o sangue de Jesus sobre nós, Senhor. Lave-nos das impurezas, ó Pai, para que a gente possa receber uma nova roupa cheirosa e agradável para entrar em Tua presença, Senhor. Peço a Ti, Senhor, para que palavras sejam colocadas de forma amável, Senhor, que a gente possa proliferar o Teu amor sobre as outras vidas, Senhor. Tire sobre nós, ó Pai, qualquer flecha, qualquer tentativa de provocação, Senhor, qualquer tentativa de desvio do Teu caminho, Senhor. Livre-nos do laço do passarinheiro, para que a gente também não atropece, Senhor. Traga os Seus anjos, ó Pai. Visite a cada um que está aqui, está recebendo essa live, recebendo esse vídeo. Visite em sua vida, em sua casa, em seus caminhos, ó Pai. Entre, ó Pai, no mais profundo sentimento, Senhor, para que a pessoa receba a Tua doce presença, ó Pai. Que ela sinta o verdadeiro amor em sua presença, doce e agradável, Pai. Para que também venha a fortalecer a sua fé, Senhor. Para que acredite que isso é somente uma fase de aprendizagem e logo mais a sua etapa, a sua mudança acontecerá, mas não para engrandecer a sua cabeça, mas sim para a gente glorificar o Seu santo nome, ó Pai. Que nós lembramos que sempre somos meramente uma ferramenta na mão do carpinteiro e que toda obra, toda a missão que ela for feita seja para engrandecer o Teu nome, ó Pai. Não para que a gente venha querer se exaltar, mas sim para exaltar o Teu nome, Papai. Por isso nós colocamos aqui, Senhor, o pedido de reconhecimento das nossas falhas, a nossa dependência com Ti, Senhor. Queremos mais e mais estar cheio de Ti, ó Pai. Transborde Seu Santo Espírito em cada um de nós, Senhor. Preenche os nossos corações, ó Pai. Por onde nós adentrarmos, Pai, que nós sejamos luzes para aquele que carece de Ti, Senhor. Que nós possamos resplandecer o reflexo de Jesus Cristo, ó Pai, e mostrar para as pessoas que contigo tudo é melhor, ó Pai. A vida do cristão depende somente de Ti, a fé somente de Ti, a direção somente para Ti, e dessa forma que nós sejamos exemplos, ó Pai, mini Cristos, ó Pai, na vida de cada um dos que
caminham, convivem conosco, e que eles possam entender, ó Pai, como é estar em sua doce presença, Senhor. Quero te agradecer, ó Pai, por mais um dia que o Senhor permitiu em nossas vidas, por mais um dia que o Senhor nos trouxe, por mais aprendizagem que o Senhor permitiu em nossas vidas, ó Pai. Queremos agradecer também pela vida dos nossos pastores, nossos profetas, nossos apóstolos, nossos ministros, Senhor, sobre a cobertura de cada igreja, ó Pai. Eu declaro aqui, Senhor, a vinda do Espírito Santo para que direcione o eixo de cada local, ó Pai. Esteja realmente transbordando o seu amor, o discernimento espiritual, e que resplandeça sempre a tua luz sobre cada um, ó Pai, sobre cada entidade de cada igreja, ó Pai, independentemente da placa, Senhor, que todos venham reconhecer a sua grandeza e entregar a Ti louvores para alegrar o Teu coração, Papai. Queremos colocar aqui o agradecimento pelos governadores, pela economia, pelo país, Senhor, pelo esse momento de chuva, Senhor, pelos desafios que o Senhor tem colocado. Agradecemos por tudo isso, ó Pai. Queremos agradecer também, Senhor, por aquele que está dependendo de um milagre, e o Senhor está utilizando esse momento para entender que não é pela força humana, e sim pela fé, que o milagre vai acontecer, somente pela permissão do Senhor, que aquilo será modificado, o percurso será modificado, o eixo será alterado. Por isso, Papai, queremos colocar aqui, em concordância com os irmãos, Senhor, o agradecimento, o íntimo do agradecimento por esse dia, Senhor, dias de milagre, de vitória, esse dia que nos trouxe, Senhor, nos traga uma boa noite de sono, Senhor. Abençoe aquele que está retornando para sua casa, está no momento do trânsito intenso, está parado em pontos de alagamento, que o Senhor proteja de cada um, acidente, Senhor, proteja cada um deles, ó Pai. Proteja aquele que depende do veículo como instrumento de trabalho, abençoe o seu trajeto, ó Pai. Proteja de todos os males, Senhor. Torne-nos invisíveis perante os olhos do inimigo, Senhor. Rodeie com os teus anjos, nos blindando contra qualquer ataque do inimigo, Senhor. Pedimos também, Senhor, por aquele que está acamado, está pedindo por uma cura, está dependendo de um milagre para ser atendido, seja no hospital, na enfermagem, onde estiver, ó Pai, está clamando por um medicamento também, que o Senhor abençoe a cada um deles, ó Pai. Senhor, nós colocamos aqui essa oração agradecendo pelo prato de cada dia, o momento que o Senhor sempre abençoa, um teto onde nós possamos dormir, um local onde nós possamos tranquilamente descansar, renovar as nossas energias, Senhor. Proteja aquele também que está indo para o trabalho, aquele que está acordando, se preparando nesse momento para o turno da noite. Proteja de todos os males, Senhor. Traga sobre cada um de nós, Pai, discernimento do Seu Santo Espírito, e que a gente seja instrumento em Tuas mãos, Papai. Somente queremos isso, ó Pai. Do fundo do nosso coração, nós colocamos esse nosso agradecimento, Senhor. Visite a cada um daqui que está, Senhor, os intercessores, os levitas, os evangelistas, os missionários, ó Pai. Visite a cada um deles, Senhor. Renove as suas forças, ó Pai. E no Seu Santo Espírito eu declaro aqui, Senhor, que nós estamos em comunhão nessa oração, intercedendo por cada um deles, ó Pai. Aquele que também está de maneira incorreta, que o Senhor venha tocar no coração de cada um deles, entender a direção por qual o Senhor tem declarado a correção, Senhor, que nós sejamos também instrumentos em Tuas mãos para externar a Sua doce voz, ó Pai. Senhor, esteja com cada um de nós, dê-nos discernimento, enche com Teu Santo Espírito, ó Pai. É assim que nós oramos e agradecendo, Senhor, por mais esse dia, pedindo realmente, ó Pai, o renovo e o descanso do coração de cada um, Senhor. Aquele que está com o seu emocional abalado, agitado, aquele que tem prova amanhã, aquele que tem uma entrevista amanhã, traga paz, ó Pai. Traga o sentimento de paz e que cada um deles lembre aonde depositar sua fé, Senhor. É assim que nós oramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Espero que você tenha uma boa noite de descanso, tenha um momento de
renovação de suas energias, e que amanhã seja um novo dia de vitória, um novo dia para você romper barreiras, mudar, né, a vida do próximo também, né, que você seja instrumento de Deus, e assim que eu declaro na vida de cada um de vocês. Muito obrigado por essa noite, por estar junto aqui na oração. Em nome de Jesus. Amém.